Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você se localiza, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aqui pela primeira vez, adorando ao Seu nome, com toda a juventude. Seja Deus louvado pela vida de cada jovem que se dispôs a sair da sua casa e vir aqui adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta casa, pastor Valdeir de Oliveira. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela recepção. Deus em Cristo abençoe o senhor e toda a sua casa. O meu desejo é que as doces, copiosas bênçãos do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Deus abençoe a toda a liderança desta juventude, a líder regional, nossa irmã Simone. Deus abençoe, obrigado. Também aos líderes Rony, Gabriel e o Alex. Que Deus continue fortalecendo a esses líderes para continuar ganhando mais jovens para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, agradecendo a liderança. Os meus agradecimentos se estendem a toda a juventude aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em especial ao Gabriel, que foi o canal de Deus para que chegássemos aqui. Deus abençoe, obrigado. Seja Deus louvado por sua vida. Eu trago saudação de paz do meu pastor Osiel Cupian, da Assembleia de Deus ali do Belém, no setor 5, Campo Ribeirão Pires, ao pastor e a toda a igreja. Sendo assim, sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Hoje eu estou acompanhado da minha muito digna esposa, está ali atrás, intercedendo. Deus abençoe. I love you, tá? Você é a rosa do meu jardim. Deus abençoe a minha esposa, sempre bom quando ela pode estar me acompanhando. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Levi Silva, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Me mandou uma mensagem aqui, falando que está na intercessão. Deus te abençoe, meu amigo. Ezequiel capítulo 37. Os que encontraram, digam amém. Fiquei feliz de ver o Tiagão aí. Deus abençoe. Sempre um prazer estar contigo. Está escrito assim, verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E você diz amém. Os que podem sentar, por favor, se acomode. Queridos, o texto que ora temos por base como texto áureo da nossa meditação, inserido no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, é um texto muito conhecido de toda a igreja. É bem verdade que nós estamos familiarizados com o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Eu chego a dizer que o capítulo 37, na minha opinião, se trata do capítulo mais conhecido de todo o livro do profeta Ezequiel. É quase impossível falar de Ezequiel e não se lembrar do capítulo 37, pois é o texto mais pregado, cantado, ensinado, coreografado, enfim, é um texto que ganha notoriedade em nosso meio.
Embora o livro de Ezequiel tenha 48 capítulos, 1273 versículos, o texto que mais se ressalta entre nós é o capítulo 37. O capítulo 37 trata-se da maior crise que a nação de Israel está enfrentando. E isso eu digo no que tange a sua intimidade, no que tange a sua vida espiritual para com Deus. Quando você lê os primeiros versículos do capítulo 37, logo você vai se deparar com uma nação que está vivendo como ossos sequíssimos, espalhados sobre a face de um vale conhecido como Babilônia. É bem verdade que, para que possamos entender o que Deus tem a tratar conosco através do capítulo 37, nós precisamos montar um pano de fundo histórico, para que possamos compreender o que Deus quer tratar conosco essa noite, por intermédio da sua palavra. Quando nós olhamos para a história de Israel, logo nós iremos se deparar com um Deus cuidadoso. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. Essa aliança é chamada em língua hebraica como Brit Milá, que significa uma aliança sem emenda, uma aliança sem ruptura, sem rompimento. O próprio Deus realiza essa aliança, e esta aliança representava o casamento de Deus com Israel. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, logo nós iremos perceber que Deus sempre foi fiel a Israel nos seus mínimos detalhes. O cuidado de Deus para com Israel era tamanho, o cuidado de Deus para com o seu povo era extremo. Deus cuidava de Israel nos pequenos detalhes. Por exemplo, quando eles precisavam de calor, a Bíblia diz que uma coluna de fogo os aquecia. Quando eles precisavam de sombra, uma nuvem fazia sombra para o povo repousar. Quando eles tinham fome, diz a Bíblia que Deus enviava maná, cordonizes. Quando eles tinham sede, até a rocha jorrava água para eles saciarem a sua sede. Então você percebe o cuidado, a fidelidade, o zelo de Deus para com a nação de Israel. Porém, quando nós olhamos da parte de Israel para com Deus, Israel não vai corresponder à mesma fidelidade. Israel não vai corresponder à mesma entrega, o mesmo cuidado que Deus está tendo para com eles. Israel vai entrar em um período que nós chamamos de declínio espiritual, aonde eles vão começar a oferecer uma adoração misturada para Deus, aonde eles vão começar a oferecer um culto misturado para Deus. Israel entra em um declínio espiritual, a coisa fica séria, quando diz a Bíblia que na época do rei Acabe, por intermédio de Jezabel, sua mulher, floresce dentro da nação um dos piores períodos de idolatria, aonde a Bíblia diz que Acabe constrói dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado. A situação agora é essa: Deus tem uma casa para ser adorado, mas Baal também tem uma casa para ser adorado. Quando Israel está bem com Deus, eles vão para o templo de Jeová, adorar a Jeová, oferecer sacrifícios a Jeová. Mas quando eles estão brigados com Deus, eles vão para o culto de Baal, oferecer sacrifícios a Baal, e isso não está cheirando bem diante das narinas de Deus. Deus está olhando para esse cenário crítico e não está contente, até porque todos nós somos sabedores que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele, e só ele seja dada toda a honra e toda a glória. Mas Israel quer dividir a adoração com Deus. Ora querem Deus, ora querem Baal. Ora adoram a Jeová,
ora adoram a Astarote, a Zerá e tantos outros deuses pagãos daquele tempo. Deus começa a se irar com a nação. Deus começa a entender que ele precisa criar um projeto para atrair Israel de volta para dentro da sua vontade. É aqui que Deus vai levantar a Babilônia. Todos nós que estudamos a história de Israel sabemos muito bem que a Babilônia é conhecida como a vara de açoite de Deus para com a nação de Israel. A Babilônia é Deus como um pai punindo seu filho para que ele aprenda a lição e volte para o caminho da santidade. Deus vai usar a Babilônia para punir a nação de Israel, mas essa punição, ela não vem com o propósito de perder, de afastar Israel. Ao contrário, essa punição vem com o propósito de atraí-los para perto, de trazê-los para perto da santidade, da comunhão, da santificação. Então Deus vai usar a Babilônia. É aqui que entra Nabucodonosor. Pastor, quem é Nabucodonosor? Ele é filho de Nabopolassar. Após a morte do seu pai, no ano 605 a.C., ele assume o trono da Babilônia, senta na cadeira da Babilônia, e diz a Bíblia que nesse mesmo tempo ele vai invadir Jerusalém, vai cercar a cidade, e ele leva de Jerusalém para a Babilônia todos os jovens que tinham sangue real, jovens que eram diferenciados da maioria, jovens que tinham um intelecto acima da média. Pastor, e por que Nabucodonosor leva todos os jovens que tinham sangue real cativo para a Babilônia? É porque a ideia, a proposta de Nabucodonosor aqui era de construir um império babilônico, não apenas temido pelo seu poder de guerra, mas também construir um império, aleluia, grandiosíssimo, espalhado por todas as nações daquele tempo. Então ele leva todos os jovens. Dentre esses jovens que foram levados cativos estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. A ideia de Nabucodonosor era colocar a Babilônia na mente e no coração daqueles jovens e fazer deles futuros governantes dentro do império babilônico. Novamente, no ano 597, ele faz a segunda invasão dentro de Jerusalém, cerca a cidade. Só que agora a estratégia não é levar a juventude da cidade. A estratégia de Nabucodonosor agora é levar cerca de 10.000 judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. Dentre esses 10.000 judeus que foram levados cativos, estavam duas classes de pessoas. Primeiro, ele leva todos os artífices da cidade, homens que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria, homens que trabalhavam com prata, com ouro, com bronze, com madeira, com ferro. Por quê? Porque a ideia de Nabucodonosor era construir um império grandioso com as suas belas arquiteturas e fizessem com que a Babilônia se tornasse uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E se você estudar a cultura babilônica, você vai ver que na época a Babilônia foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pelas grandes arquiteturas que lá haviam, como os jardins suspensos que estavam, aleluia, estabelecidos dentro da Babilônia. A segunda classe de pessoas que Nabucodonosor leva dentre os 10.000 judeus que foram levados cativos foi toda a casta sacerdotal. Ele leva todos os sacerdotes, músicos, levitas, todos aqueles que trabalhavam no ofício do templo. Pastor, e por que Nabucodonosor leva cativo toda a casta sacerdotal? É porque na verdade a ideia dele era acabar com o sacrifício de Jerusalém.
Por quê? Porque Nabucodonosor sabe que o sacerdócio foi estabelecido pelo próprio Deus. Todos nós sabemos disso. A partir de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, Deus estabeleceu o sacerdócio, e o sumo sacerdote era quem tinha a responsabilidade de, uma vez por ano, entrar no lugar santo dos santos com o sacrifício de toda a nação e oferecer o sacrifício de toda a nação diante da arca da aliança, em cima da tampa da arca chamada de propiciatório. Duas coisas poderiam acontecer no dia do sacrifício. Primeiro, ou Deus iria se agradar do sacrifício da nação, e se Deus se agradasse do sacrifício da nação, o sumo sacerdote saía na tenda da congregação, levantava as mãos e dizia: paz seja sobre Israel. Então toda a nação entenderia: Deus recebeu o nosso sacrifício, Deus se agradou do nosso sacrifício. Então esse ano a gente pode lutar, a gente pode entrar em guerra, que Deus nos dará vitória. A gente pode plantar e Deus abençoará o fruto da terra. Porém, se Deus não se agradasse do sacrifício da nação, a primeira coisa que Deus fazia era matar o sacerdote na mesma hora, pastor. E Deus matava o sacerdote, Deus matava o sacerdote, e a morte do sacerdote era um recado para a nação: eu não me agradei do sacrifício de vocês, eu não gostei da forma que vocês me adoraram. Então Israel entenderia que aquele ano eles teriam derrotas diante de seus inimigos. Pastor, e por que Nabucodonosor quer acabar com o sacrifício? Ele sabe que, tirando o sacrifício de dentro de Jerusalém, não corre-se o risco de Deus receber e dar vitória à nação de Israel. Só que tem um detalhe: como é que a nação que estava do lado de fora, no dia do sacrifício, saberia que o sacerdote estava vivo ou estava morto do lado de dentro, no lugar santo dos santos, sendo que somente o sumo sacerdote tinha a autorização de entrar naquele lugar? Se ele morresse, como é que quem estava fora sabia? Se ele estivesse morto, como é que o povo que estava fora entendia? É aqui que entra a vestimenta do sacerdote. Quando Deus vai dar a roupa do sacerdote a Moisés, de todos os detalhes que Deus deu, existe um que me chama a atenção. Deus disse: Moisés, na orla da vestimenta do sacerdote, eu quero que você coloque algumas romãs e campainhas. Por quê? Porque as romãs e campainhas serão um sinal da vida e da morte do sacerdote. Pastor, não entendi. Melhora para mim, vou melhorar. É por isso que quando o sumo sacerdote ele entrava diante da presença de Deus, aonde estava a arca da aliança, o símbolo de maior santidade de Deus, o sumo sacerdote não podia ficar parado lá dentro. Por quê? Porque se ele fica parado, há silêncio do lado de dentro, e o silêncio do lado de dentro representava para quem estava fora: Deus não está se agradando, Deus matou o sacerdote. Pastor, e qual era o sinal de que o sacerdote estava vivo do lado de dentro? Era o barulho que ele produzia. Enquanto ele está fazendo barulho do lado de dentro, alguém do lado de fora está entendendo: Deus está recebendo o nosso sacrifício. Enquanto tem barulho do lado de dentro, tem alguém lá fora pulando de alegria e dizendo: Deus está se agradando do nosso sacrifício. Se eu fosse você e tivesse no teu lugar, eu já estava com as duas mãos para cima, pronto para dar o melhor grito de glória. Por quê, pastor? Porque segundo Pedro, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, e sacerdote que não faz barulho não está vivo. E como eu sei que eu estou pregando para uma
uma geração de jovens que está vivo. Levante a mão e produz o barulho que o diabo não gosta. Deixa eu ver, quem pode produzir barulho de glória? Quanto mais barulho a gente produz aqui dentro, o diabo tem que entender lá fora: Deus está naquele lugar. Deus está na... Olha lá, alguém já pegou, alguém já pegou, alguém já recebeu. Eu quero convidar só os barulhentos essa noite a levantar a mão, abrir a boca e adorar a Jeová. Quem pode? Oh, glória! Oh, glória! Cata a mão de alguém se você pode, com carinho e respeito. Segura a mão de alguém, dá um saculejo nele, porque me disseram que os jovens mais pentecostais da Praia Grande iam estar presentes aqui. Dá um saculejo nele, dá um saculejo nela e diga: enquanto tem barulho aqui, a glória de Deus desce. Enquanto tem barulho aqui, a presença desce. Por que, pastor? Porque barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus, ela traz barulho, barulho, barulho. Quem pode adorar? Oh, glória! Então Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio, ele acaba com o sacrifício. Então ele leva toda a casta sacerdotal. Dentre todos os sacerdotes que foram levados cativos, estava Buzi. Pastor, quem é Buzi? É o pai do profeta Ezequiel. Ezequiel com toda a sua casa foram levados cativos na segunda invasão de Nabucodonosor. 11 anos depois, ele faz a sua última invasão, no ano 586 antes de Cristo. Ele invade Jerusalém pela última vez. Só que agora Nabucodonosor já é um veterano de guerra, e ele já sabe qual é a estratégia que ele vai usar. Segundo alguns historiadores, ele pega o seu melhor guerreiro de batalha, chamado de Nabuzaradã, e vai colocá-lo na frente da batalha, e vai dar uma ordem para ele dizendo: quando você invadir a cidade, eu quero que você me prometa duas coisas. Primeiro, eu quero que você coloque fogo nos portões de Jerusalém. Segundo, vá até o templo, o lugar de adoração, e destrua totalmente o templo do Deus daquele povo. Eu descobri que isso era uma estratégia de guerra na época. Como assim, pastor? Quando um rei queria mostrar superioridade, queria mostrar que era maior, mais poderoso que outra nação, eles não precisavam entrar em guerra. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía, até que a comida fosse escassa. Depois que a comida acabava, eles iam até o templo da adoração, o lugar de culto, e destruía o templo da adoração. Por quê? Porque destruindo o templo, causava uma pergunta no coração da nação, e a pergunta era: por que o nosso Deus, que é grande, é poderoso, é infalível, permitiu que outra nação viesse contra nós e lutasse contra nós e vencesse? Quer dizer que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus. Então vamos adorar ao Deus dos nossos inimigos. Era uma estratégia de guerra. Só que o que Nabucodonosor não sabia é que o Deus de Israel, ele não depende de templos feitos por mãos de homem para ele se manifestar. Tiraram o templo de Israel, mas não tiraram a presença. Após a última invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, a nação se dobra, a nação se curva, a ponto do Salmo 137 eles falarem da seguinte forma: à beira dos rios que haviam na Babilônia, nós se assentamos e choramos, penduramos as nossas harpas do salgueiro,
Os nossos inimigos olhavam para nós e diziam: cante agora uma das músicas que vocês costumam cantar em Sião. E eles diziam: como é que nós iremos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Israel está dizendo para Deus: na prova a gente não te adora, na luta a gente não te adora, na dificuldade a gente não te adora. Deus está olhando para esse cenário, Israel cativo, lamentando. Aleluia. Deus vai levantar o profeta Jeremias nas suas lamentações para dizer para toda a nação: coloque a boca no pó, talvez assim haja esperança. E Israel está se perguntando, pastor Valdeir, por que é que nós estamos vivendo isso? Por que é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E Deus responde na boca de Jeremias, dizendo: o meu povo praticou duas maldades contra mim. Primeiro, eles me viraram as costas. Segundo, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Deus está irado com a nação. Só que como Deus não perde para Satanás, Deus decide levantar um homem que vai mudar a história de toda a nação de Israel. E quem é esse homem, pastor? É aqui que entra o profeta Ezequiel. Ezequiel é filho de sacerdote, e como todo filho de sacerdote, ele queria ser um sacerdote como pai, exercer o ofício do pai. Só que segundo a lei de Moisés, em Números capítulo 4 versículo 3, a idade para que o sacerdote fosse consagrado era com 30 anos de idade. Ezequiel é levado cativo com 25 anos de idade. Faltavam 5 anos apenas para ele realizar o sonho de ser sacerdote. Só que agora ele é levado cativo, e na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem tabernáculo, então não tem por que Deus o levantar como sacerdote. Deus decide levantá-lo como profeta para trazer uma palavra de restauração. Deus quer entregar uma nação inteira na mão de Ezequiel. Deus quer usar Ezequiel, Deus quer levantar Ezequiel. Só que Deus nunca vai levantar alguém e usar de uma forma sobrenatural sem antes ferir primeiro. Vou repetir: Deus nunca vai levantar alguém e usar de uma forma sobrenatural sem antes ferir primeiro. Pastor, e Deus fere Ezequiel? Fere. Capítulo 24, versículo 16, Deus diz: Ezequiel, como um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração. E tem mais: você não vai poder chorar, você não vai poder se lamentar, você não vai poder fazer luto. Ezequiel diz, versículo 18: e profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. É Deus ferindo Ezequiel. Pastor, mas por que Deus fere para depois levantar? Por que Deus machuca para depois levantar? É porque Deus não quer correr o risco de usar alguém, de levantar alguém, de entregar algo grande para alguém, e amanhã esse alguém bater no peito e se achar melhor do que todo mundo, bater no peito e se achar o melhor pregador, bater no peito e se achar o melhor cantor. Então o que Deus faz? Deus primeiro fere. Para quê? Para que toda vez que a soberba, para que toda vez que a prepotência, para que toda vez que a arrogância quiser entrar no nosso coração, Deus vai pegar a ferida, vai mostrar e vai dizer: baixa a tua bola, porque tu não está aqui porque merece, tu não está aqui porque é bom, tu não está aqui porque é alguma coisa, você só está aqui porque a minha graça te abraçou, a minha misericórdia te agarrou. Ninguém está aqui por meritocracia, a gente só está de pé porque Ele nos escolheu através da graça. Pega a mão de alguém, se você pode aí. Pega a mão de alguém e diga para ele: tem propósito nessa ferida. Diga, tem propósito nessa dor. Aguenta essa dor, aguenta essa luta, aguenta essa prova. É Deus dizendo para alguém aqui: eu estou te ferindo agora, mas tem algo grande chegando. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê
querer você que pega essa palavra, levante a mão, abre a boca e por 30 segundos enche esse lugar de glória a Deus, porque Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém: eu não estou te ferindo à toa, eu estou permitindo a dor, mas também trago a honra sobre a tua história. Deixa eu ver. Uracaio, rema, séria, eminicoma na séria, promahaya. 1 minuto para você adorar. Só quem está sendo ferido, só quem está sendo machucado, mas está entendendo, Deus vai me honrar depois dessa dor. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Olha lá, alguém pegou aqui, ó. Alguém pegou aqui, Tiago. Alguém está ligado nessa palavra. Tem propósito na ferida. Você pode dizer para alguém: tem propósito na dor. Tem propósito na dor. Tem propósito na dor. Você já percebeu, pastor Valdeir, que as pessoas mais usadas por Deus carregam as maiores cicatrizes? Você já percebeu que as pessoas que Deus mais usa carregam as grandes feridas? É porque Deus está dizendo: eu firo, mas também honro. Eu firo, mas também levanto. Eu firo, mas também dou dupla honra. Quem pode adorar? O céu acabou de abrir nessa casa. Pegou, 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 pegou. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vim pra dar lugar, eu vim pra dar lugar. Se alguém veio, abre a boca, dá um pulo dessa cadeira, adora. Olhe para alguém e diga: agora você entende o porquê da dor. Agora você entende o porquê da ferida. É Deus dizendo: é porque eu tenho coisa grande para te entregar. Premência. Deus vai ferir Ezequiel. Ninguém vive o capítulo 37 sem passar pelo 24. O 37 é a honra. O 37 é a restauração. Mas o 24 é a dor. Quando Ezequiel quer abrir a boca para chorar, Deus diz: engole o choro. Porque tu é profeta, tu é líder. Engole o choro. Você não pode mostrar fraqueza para os teus liderados. Engole o choro, Ezequiel. Todo mundo pode chorar, menos você. Todo mundo pode destilar fraqueza, menos você. E tem hora que dói segurar o choro, pastor, porque a nossa vontade é explodir. Só que Deus diz: não, agora não. Engole. Tem alguém se espelhando em você. Tem alguém trilhando os teus passos. Olha para alguém e diga: engole esse choro. Mas está doendo. Mas é por uma boa causa. Aguenta, Ezequiel.
capítulo 37. Eu amo esse texto, porque o capítulo começa assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou e me colocou dentro de um vale de ossos sequíssimos. A mão de Deus vem sobre Ezequiel. A mão de Deus pega Ezequiel, e a mão de Deus leva Ezequiel e coloca ele. Coloca onde, pastor? Dentro de um vale de ossos sequíssimos. Para que você entenda, a mão de Deus vem, pega, leva e coloca. A mão de Deus pega, leva e coloca. A mão de Deus pega, leva e coloca. Pastor, o que o texto está querendo dizer para nós? É Deus dizendo: no teu ministério, Ezequiel, na tua chamada, Ezequiel, quem vai te pegar, quem vai te levar e quem vai te colocar é a minha mão. Alguns até chegam, mas porque alguém ajudou. Alguns até entram, mas porque alguém abriu a porta. Alguns até chegam, mas porque a mão da terra ajudou. E o problema de ser dependente da mão da terra é que a mão da terra te ajuda hoje e amanhã joga na tua cara. A mão da terra é assim, ela ajuda com uma, mas mostra com a outra. E aí alguém começa a dizer: tá vendo? Só chegou porque eu ajudei, só pregou porque eu indiquei, só chegou porque eu fiz. Aí Deus está dizendo: Ezequiel, na tua vida não vai acontecer assim. Por quê? Porque quem vai te pegar, quem vai te levar e quem vai te colocar é a minha mão. É a minha mão. Agora você consegue entender porque ninguém te indica. Agora você consegue entender porque ninguém te abre porta. Agora você consegue entender porque muita gente que podia fazer mais, Deus não permite. É Deus dizendo: eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Quem vai fazer sou eu. Quem vai levar sou eu. Quem vai colocar sou eu. Levante a mão, porque Deus está dizendo: sou eu que vou te levar. Olha para alguém aí e diga: para de murmurar porque tem gente que não te abre porta. Para de murmurar porque ninguém te indica. Para de murmurar porque ninguém te abre porta. É Deus dizendo: quando tu chegar lá, alguém vai dizer quem abriu, quem indicou, quem levou, quem fez. E não vai encontrar. Por quê? Porque foi Deus que fez. Foi. Ai, 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 meu pastor, há uma graça nesse altar. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, a porta da terra, ela pode se abrir, mas também pode fechar. A indicação do homem, ela dá certo, mas ela também dá errado. Agora, quando Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Ai, ai, rema. Irimidi como nasce anda. Irimidi que otéria proma nasce como núbria. O céu acabou de me dar um recado. E Deus está dizendo: ó Cláudio, diga para essa juventude que 2022 sou eu que vou fazer. Sou eu que vou levar. Sou eu que vou abrir. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Abre a boca! 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 Enche essa casa de glória! E de remará se anda, iribicoma na candaramaia, evidou-se de caprêmida, alabarauite, calude maia. Quem é batizado com o Espírito Santo já está liberado, já está liberado. Ebarácia, calude maia, ebaracoma na séria, iribicoma na candaramaia. Pega lá, pegou aqui, pega lá, pega, pega, pega.
glória de Deus tomar. Emarace anda, iribicomanaia. Estão dizendo por aí que os jovens já não gostam mais de marchar. Estão dizendo por aí que a juventude não gosta mais de poder. Aqui não, Satanás. Aqui não. Pega, 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 pega. É melhor pular na presença de Deus do que pular no carnaval. É melhor dar glória aqui do que estar bebendo no bar. Pega! Enquanto essa juventude marcha, dá lugar aqui dentro, laço de morte cai lá fora. Pega, 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 quebra. De pé. Eu estou ouvindo línguas estranhas aqui, ó. Quem pegou? Deus. Quem levou? Deus. Quem colocou? Deus. É Deus que leva, é Deus que coloca. Só que lendo esse texto, gente, eu descobri que mesmo sendo Deus que levou Ezequiel, eu descobri, meu pastor, que Ezequiel desejou parar. Pastor Ezequiel desejou parar. Desejou. Está na Bíblia? Tá. Então mostra para mim aonde Ezequiel desejou parar. Versículo 2 do capítulo 37. Está escrito assim, pastor: e ele me fez andar. E ele me fez andar. Sabe o que Ezequiel está dizendo aqui? Ezequiel está dizendo: por mim eu paro, por mim eu desisto, por mim eu largo tudo. Então para, Ezequiel. Não consigo. Por quê? Porque ele me faz andar. Oh, cata a mão de alguém aí pra gente orar. Cata a mão de alguém aí. Você consegue olhar dentro da batata do olho dele, lá dentro.
lá na bolinha preta, olha lá, e diga para ele assim, ó: por você já tinha parado, não é verdade? Por você já tinha desistido, não é verdade? Por você não pregava mais. Por você não cantava mais. Por você não liderava mais. Por você largava tudo, mas não consegue. Por quê? Porque a mão dele desce e diz: vamos, 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 vamos. Sou eu que vou te levar. Ezequiel não para. Vamos orar? Isso aqui é lindo. Por quê, pastor? Porque Ezequiel está ensinando para nós que tem dias que eu não prego porque quero. Tem dias que eu não canto porque quero. Tem dias que eu não lidero porque quero. Tem dias que eu não saio de casa e venho ao culto porque quero. Tem dias, Thiago, que eu não toco porque quero. Tem dias que a minha vontade é parar. E sentir vontade de parar não é vergonha não, viu? Sentir vontade de parar é mostrar para Deus a nossa humanidade. É mostrar para Deus que nós somos seres humanos e também cansamos. Até porque Jesus não deu a sua vida preciosa por Superman, por mulheres maravilhas. Ele morreu por pessoas como eu e você, que também tem vontade de parar. Diga para alguém aí, diga: se você quiser parar. Não, diga mais forte, diga: se você quiser parar, você vai viver. Diga: a lei de Ezequiel. Pastor, e qual é a lei de Ezequiel? Vou te explicar. Ezequiel capítulo 8. Está escrito assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pegou pelo cabelo da minha cabeça e me conduziu. Essa é a lei de Ezequiel. Era Deus dizendo: ou você vai, ou eu te arrasto pelo cabelo. Mas parar você está proibido. Pega a mão de alguém. Eu vou orar e a banda já vai adorar. Levanta a mão dele o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Quando eu disser já, você vai dar um brado no ouvido desse crente. Pastor, e qual é o brado? Você vai gritar para ele entender. Se você não for, nem que seja preciso Deus te arrastar pelo cabelo, mas parar você não vai. Parar você não vai. Levanta a mão dele, fecha os olhos. Vai descer uma nuvem de glória aqui agora. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer aqui agora. Eu conto 1, se prepare, porque hoje Deus vai renovar as tuas forças. Eu conto 1,5. Deus vai te pegar com mão forte hoje. Abra a boca, abra a boca. Eu só vou contar 3. Depois que eu te ouvir adorar, depois que eu te ouvir adorar, vai, meu Deus do céu, vai tremer. Iracoma nasce anda. Eu conto 2,5. Se prepara, ou você anda, ou a mão de Deus te arrasta. Eu conto 3. Brada, 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 brada. Adora. Aonde tiver uma mão ligada, uma na outra, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe autoridade agora. Pois
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai Abrace parar. abrace alguém, ore por alguém. Abrace de 2 em 2, de 3, de 4, de 5. Abrace alguém, mas ore por alguém agora. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Diga pra ele, você está proibido de parar. Não, diga de novo, diga, você está proibido de parar. Olha Deus usando alguém ali, ó. Ele é para como nasce anda. Olha Deus usando gente ali, ó. Olha Deus tomando os vasos aqui, ó. Abra a boca, o céu está aberto aqui hoje. O céu está aberto aqui hoje. Ninguém vai parar, ninguém vai desistir. A mão de Deus hoje vai te pegar. Contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, este cenário vai mudar. A tua hora ela chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olhe pra cá. Esse culto tem que ser completo, diga amém. Então eu preciso saber se há alguém aqui essa noite, porventura, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje decide retornar. Aonde está você? Se tiver alguém, levante a sua mão, eu quero lhe conhecer. Eu sei que tem, porque eu não sou doido, gente. Eu ouvi a voz de Deus aqui. Aonde está você que quer voltar para Jesus? Coração está acelerado, eu sei. É teu pai te chamando depressa. Aonde está você? Levante a sua mão, eu quero te ver. Há alguém? Eu não estou te convidando para ser crente, porque se você crê em Deus, você já é crente. Porque crente é quem crê. Se tu crê em Deus, você já é crente, nem sabe. Eu estou te chamando para ser amigo de Jesus. E esse privilégio é para poucos. Esses dias eu estava pregando em um congresso de jovens, e tinha um jovem na igreja, e eu percebi que ele não tinha entregado a vida a Jesus. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse para ele: jovem, você quer aceitar Jesus hoje? Ele olhou para mim todo marrento, disse: hoje não, pastor, amanhã eu aceito. E eu disse para ele: mas quem foi que disse que você vai estar vivo amanhã? Ele arregalou o olho, olhou para mim e disse: só está dizendo que eu vou morrer? Eu disse para ele: não, eu só estou te mostrando que nem você e nem eu temos certeza de vida amanhã. Nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer: eu me garanto, pastor, amanhã eu acordo com vida. Não tem. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Bíblia diz que Ele dá a vida e Ele... Eu não quero te pôr medo, eu quero te pôr consciência. Hoje pode ser seu último culto. Pastor, mas se eu entregar minha vida para Jesus hoje, o que vai ser de mim amanhã? Do teu amanhã Deus proverá. Tome a decisão hoje. Aonde está você que quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que tem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode não haver um amanhã para mim ou para você. Jesus pode voltar para mim ou para você. Pastor, essa história de Jesus voltar é antiga. É, mas Jesus já voltou para muita gente e você não percebeu. Ou você acha que Jesus só vai voltar no arrebatamento da igreja?
Ele pode voltar para mim e não voltar para você, como Ele pode voltar para você e não voltar para mim. Se eu estou insistindo aqui é porque você tem muito valor para Deus. Aonde está você? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Há alguém que vai ter coragem? Veja aí do seu lado, vê se tem alguém, faça o apelo para ele. Diga assim: eu vou lá com você, eu te ajudo. Aonde está você? Que vai fazer esse culto ser completo. Levante a sua mão. Não se envergonhe de Jesus. Ele não teve vergonha de você quando foi para aquela cruz. Ele não teve vergonha de você quando foi pregado no madeiro. Pode vir isso. Está vindo a primeira pessoa. Não, você pode aplaudir melhor. O primeiro jovem está aqui. Cadê o segundo? Alguém já puxou a fila. Sai do seu lugar e vem. Aproveita que o céu está te dando uma oportunidade única. Cadê você? Que vai ter coragem como esse jovem que está aqui. Onde está a segunda pessoa? Sai do seu lugar e vem. Aonde está você? Não tem mais ninguém, tem certeza? Se você sair daquela porta para fora e Jesus voltar para você, você tem certeza que você vai se encontrar com Jesus? Jesus disse para um jovem: hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens para quem será? Hoje é o dia. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. É você que Deus está chamando. Eu conto um. Cadê você? Levante a sua mão. Eu sei que tem mais alguém, porque Deus está falando no meu coração. Eu conto dois. Aonde está você? Sai do seu lugar e vem. O coração acelerado, eu sei. Eu já passei por esse momento. Há 14 anos atrás eu tomei essa decisão. E foi a melhor decisão de toda a minha vida. Eu conto 2,5. Cadê você? Tem certeza? Não tem mais ninguém? Eu conto 3. Que Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Amém, queridos? Quem está feliz pela vida desse jovem, diga glória a Deus. Eu vou estar devolvendo o microfone a quem é de direito, mas eu quero desde já rogar as orações da juventude, tá bom? Continue orando por nós, por mim, pela minha esposa. Somos carentes das vossas orações. Ao término do culto, gente, eu trouxe o material. Eu estarei ali atrás, tá bom? Tem umas trufas abençoadas que a minha esposa que faz. Tem alguns livros, algumas bíblias lá. Se você puder passar lá e nos ajudar, tá bom? Essas trufas são feitas com muita oração, muito jejum. Pastor, por que o senhor fala isso? Que a minha esposa me garantiu que essas trufas não engordam, gente. Tá bom? É porque tem irmã que fica: não, pastor, não vou comer chocolate que engorda. Essa aí não engorda não, tá bom? Pode passar lá. Coma no mínimo 10. Vá se pesar amanhã, você vai ver que não vai mudar nada lá. Pastor, e se eu comer e engordar? Aí era propósito de Deus para você, tá bom? Deus abençoe, aplauda Jesus. Pastor, obrigado. Gustavo, que decisão maravilhosa. É a primeira vez que você está aceitando Jesus ou você está voltando?